Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo, o Dia do Senhor, o nosso último estudo aqui dessa série de 5 estudos que nós tivemos, onde a gente vai aqui agora compreender um pouquinho melhor o último tema, né, o último tópico dessa nossa série de estudos, que é o Dia do Senhor, da Reforma Protestante à Escatologia. Tá bom? Eu quero agradecer desde já aqui o seu acesso, quero agradecer a sua participação no nosso estudo e dizer que todo o material que está sendo produzido neste estudo, e não somente nesse estudo, mas nos estudos anteriores de Daniel, de Apocalipse, até que ele venha, eles estão disponíveis no nosso canal, tá bom? Os vídeos do nosso canal tem a descrição ali, nós temos os sites para cada um destes estudos, e nos sites deles você pode fazer o download de todo o material que foi produzido, tá? Então esse PowerPoint que nós utilizamos aqui, depois você pode fazer o download deles e utilizar aí nos seus estudos, nas suas pregações. Ele está sendo liberado de maneira gratuita para todos, tá bom? Meus amigos, vou compartilhar aqui com vocês o nosso estudo de hoje, tá bom? Olha lá. O Dia do Senhor, nosso último estudo. O Dia do Senhor, da reforma à escatologia, tá bom? Escatologia aí é o estudo das últimas coisas, tá certo? Então, como o Dia do Senhor, ele se deu aí no período da reforma até a escatologia. Nós vimos que, no nosso último estudo, né, que foi o Dia do Senhor, da igreja primitiva, né, no período ali da igreja primitiva até a apostasia, a gente viu como que os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, eles lidaram com a questão do dia do Senhor, o sábado do sétimo dia, e como, com o passar do tempo, devido à apostasia da igreja cristã, né, esse dia ele foi substituído por um outro. Tá bom? Então agora a gente vai seguir na nossa linha do tempo, a partir ali da apostasia, né, entrando na reforma protestante até o final dos tempos. O tema de hoje nós temos 3 tópicos aqui principais, o dia do Senhor na Idade das Trevas, tá bom? O escurecimento da verdade de Deus, o resplendor da reforma protestante, a reforma não pode parar. Depois, o dia do Senhor após o segundo grande avivamento, a redescoberta do dia do Senhor, baluartes da verdade bíblica, e o último tema, o dia do Senhor literal e escatológico, o tema central da adoração, o selo de Deus e a marca da besta. Tá bom? Conforme a gente viu no nosso último estudo, nós percebemos que a igreja cristã, até mesmo por conta da profecia que nós vimos lá em Daniel, os próprios apóstolos, né, falando a respeito, prefigurava um declínio da igreja cristã, prefigurava de fato a apostasia, né, a união aí da igreja com o Estado, aí a união da igreja com o paganismo, e isso faria com que as verdades bíblicas elas fossem lançadas por terra, tá certo? Esse período aí ficou conhecido como o período das trevas na história. Mas o ponto que a gente quer tratar hoje é justamente desse período até a consumação dos séculos, ou seja, até a volta do Senhor Jesus Cristo, quando de fato o dia do Senhor escatológico, que nós vimos que é o dia de juízo, ele será realizado, tá bom? Então hoje no nosso estudo a gente vai abordar essa questão, desde a apostasia em diante, o período da reforma, até o dia do Senhor, o juízo que será estabelecido pelo nosso Senhor. Um ponto que a gente precisa entender aqui é a parte do escurecimento da verdade de Deus. A gente viu que conforme a apostasia entrou dentro da igreja cristã, várias tradições foram incorporadas à religião, tá bom? E no nosso período histórico, a gente vai ter o que é chamado Idade das Trevas. Né? E o que foi essa Idade das Trevas? Né? Foi o termo adotado pelos humanistas do século XVIII, XVII, aonde generalizaram toda a civilização da Europa no século IV ao século XV, como um tempo, tá certo? De ruína e flagelo. Então, a Idade das Trevas foi esse período da Europa do século IV até o século XV de ruína e flagelo. Esta ideologia de obscuridade das trevas é resultado de fatos e acontecimentos negativos ocorridos no longo período da Idade Média, tais como as guerras, as invasões bárbaras, as crises da agricultura, as epidemias, a imposição da igreja, a inquisição em relação aos hereges, a centralização da economia restrita aos feudos, as desigualdades sociais, dentre outros aspectos. Então aqui, o autor aqui ele vai dizer que esse período da Idade das Trevas foi esse período ali na Europa que ocorreu do século IV até o século XV, onde ocorreram todas essas ruínas aí e flagelos, tá bom? E aqui a gente quer destacar em especial a imposição da igreja, a inquisição em relação aos hereges. Depois o autor desse artigo aqui ele vai relatar que a gente não deve só considerar o aspecto negativo, porque nesse mesmo período surgiram vários movimentos ali que
da ciência, do renascimento, etc. Então a gente não pode considerar tudo como Idade das Trevas, tá bom? Mas um outro autor ele vai dizer que o termo Era das Trevas deriva do latim Saeculum Obscurum, que originalmente foi aplicado por César Baronius em 1602, a uma época tumultuada entre os séculos 5 e 9. Tá bom? Então ele muda aqui um pouco a abrangência, mas a própria definição de Idade das Trevas é um período tumultuado, é um período conturbado, e principalmente é um período que, através do estudo das profecias que nós fizemos lá no livro de Daniel, nós sabemos que é um período em que a igreja ela tem a sua supremacia, tá certo? É ela ali que vai mandar e desmandar em toda a Europa. Quando a gente lembra lá do nosso estudo de Daniel, teve um período, que foi o ano de 538, bem justamente no século VI, né, vamos dizer assim, em que o imperador do Oriente Justiniano ele declarou o bispo de Roma como o cabeça de todas as igrejas. E a partir daquele momento, do lado do Ocidente, o bispo de Roma ele tinha ali um poder, ele tinha uma autoridade que era irrevogável. Ele tinha inclusive o poder de depor e colocar reis, tá certo? Então, depois da queda do Império Romano, quando ali você não tinha mais nenhum poder centralizador no Oriente, no Ocidente, quem que surge ali para reunir, né, para centralizar esse poder? O bispo de Roma, tá certo? E essa supremacia do bispo de Roma, essa autoridade da igreja, ela perdurou do ano 538 até o ano de 1798. Ou seja, justamente o período que nós compreendemos aí como Idade das Trevas. Um período em que a igreja, ela impôs a sua vontade sobre os reis, tá certo? E ela governou ali, literalmente, a Europa com mão de ferro. Então ninguém poderia ir contra eles, ninguém poderia se levantar contra eles, porque era acusado de heresia, porque era perseguido, e a própria igreja utilizava os reis para cumprir as punições que ela achava que deveriam ser realizadas. Nós tivemos o período das cruzadas também, né, nessa época, em que foi travada uma guerra lá no Oriente contra os muçulmanos. Então ali foi um período, realmente, em que a Igreja de Roma ela teve uma supremacia sobre a Europa, tá bom? Justamente nesse período de Idade das Trevas. E conforme a gente viu no nosso último estudo, nesse período também chamado de Idade das Trevas, é que começam a surgir as diversas tradições que vão entrar dentro da igreja cristã, tá bom? Então, lembrando, nesse momento não tem uma divisão de igreja. Existe apenas uma única igreja, a igreja cristã, a igreja católica romana, tá bom? Não existe outras igrejas. E é justamente nesse período de Idade das Trevas que a gente vê, né, uma série ali de tradições incorporando a igreja. O que a gente destaca aqui é o primeiro decreto dominical promulgado pelo imperador romano Constantino, que ocorreu lá em 321, no século IV. Depois, a mudança do sábado para o domingo como dia de repouso, efetuado pelo Concílio de Laodiceia em 364. Proibido o acesso dos leigos à Bíblia, incluída no índice dos livros proibidos pelo Concílio de Valência em 1229, ou seja, né, a membresia da igreja ela foi proibida de ter acesso à Bíblia. Ou seja, só os sacerdotes poderiam ter a Bíblia e interpretar a Bíblia, tá bom? Então eles foram proibidos. Depois a gente vai ter mais algumas outras práticas, em destaque aqui, tradição declarada pelo Concílio de Trento como autoridade igual à da Bíblia, em 1545. Ou seja, em 1545 foi definida que a tradição da igreja ela tem o mesmo peso que a Bíblia, tá certo? Então aquilo que os pais da igreja falaram, lembra que a gente viu que a maioria dos pais da igreja, eles eram todos, né, pagãos, filósofos pagãos que acabaram se tornando sacerdotes dentro da igreja, ou seja, a tradição que eles desenvolveram, ela se tornou o quê? Em mesmo pé de igualdade com a palavra de Deus, com a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Em 1546, os livros apócrifos foram acrescentados à Bíblia pelo Concílio de Trento. Então, algumas Bíblias, as Bíblias católicas, né, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, algumas dessas Bíblias elas vão ter alguns livros a mais. Então, você vai ter lá a primeiro Macabeus, segundo Macabeus, que foi inclusive um dos textos que nós vimos, né, aqui no nosso estudo, que como documento histórico ele é relevante, mas não foi inspirado por Deus, tá certo? Então você vai ter ali o livro de Judite, de Tobias, que tem algumas práticas que não são bíblicas, que são proibidas inclusive pela Bíblia, tá certo? Nós vamos ter feitiçaria, vai ter oração pelos mortos. Então, de alguma maneira, para corroborar a tradição que estava sendo incorporada dentro da igreja, esses livros apócrifos aqueles foram acrescentados ao cânon bíblico. E ali, por último, a gente vai ter a proclamação de Maria como mãe da igreja pelo Papa Paulo VI em 1965.
Tá bom? Então, nesses períodos que nós vimos aqui, Idade das Trevas, um período ali realmente em que a verdade ela foi obscurecida, foi justamente o período em que todas essas tradições começaram o quê? Invadir a igreja. Tá bom? E abrindo um parênteses aqui para falar especificamente de Constantino, que a gente viu aqui que em 321, né, ele fez o primeiro decreto dominical. Olha que coisa interessante. Constantino, ele foi o primeiro imperador cristão, tá bom? Ele se converteu supostamente ao cristianismo, mas antes disso, ele era um pagão declarado, adepto do culto de Mitra, o deus Sol. E olha que interessante, o cristianismo cresceu constantemente desde o século I, e em 300 depois de Cristo, estima-se que de uma população total de 60 milhões, 3 milhões eram cristãos. Alguns afirmam que Constantino foi inteligente o suficiente para prever os ventos da mudança. No entanto, Constantino pode ter sido pré-programado para algumas de suas crenças. Durante o reinado do imperador Aureliano, o culto ao Sol Invictus, ou o Sol Invencível, foi promovido como seu culto familiar. Esse culto também incorporou conceitos de Júpiter, Apolo e Hélios. O Sol Invictus se fundiu com outro culto militar popular, o de Mitras. Tá certo? Constâncio e seu filho Constantino eram ambos membros do culto do Sol Invictus. Então o que traz aqui pra gente? Que Constantino, que foi supostamente o primeiro imperador cristão, ele que estabeleceu aqui no ano de 321 o primeiro decreto dominical, tá certo? A gente vai ver o que consistia esse decreto dominical. Ele era um adepto do culto ao sol. Ele era um adepto do mitraísmo, tá bom? Mas esse Constantino supostamente se converteu. Só que olha que interessante. O mitraísmo, como o cristianismo, que era a religião de Constantino, oferece salvação aos seus adeptos, tá certo? Mitras nasceu no mundo para salvar a humanidade do mal. Depois vai dizer o seguinte, Mitras, o deus Sol, nasceu de uma virgem em uma caverna em 25 de dezembro e adorava no domingo, o dia do Sol Conquistador. Ele era um deus salvador que rivalizava com Jesus em popularidade, lá no primeiro século. Ele morreu e ressuscitou para se tornar um deus mensageiro, um intermediário entre o homem e o bom Deus da luz. E o líder das forças da justiça contra as forças das trevas do Deus do mal. Então, olha só as similaridades que a gente tem aqui entre, né, Mitra e Jesus Cristo. E essas duas religiões ali no primeiro século, elas rivalizavam, tá certo? O cristianismo estava crescendo muito grande, estava, né, ascendendo, estava tendo um crescimento muito grande. E por outro lado, Roma, boa parte ali do exército romano, das posições mais altas de Roma, eles eram adeptos do mitraísmo, que é esse culto ao sol. Inclusive, Constantino, ele era um desses adeptos. Só que a gente percebe que a história aqui de Mitra, né, ela é muito parecida com a história de Cristo. E não somente isso, olha só, né, Mitra nasceu no dia 25 de dezembro, né? Se a gente olhar hoje, que é celebrado no dia 25 de dezembro, é o nascimento de Cristo. Então a gente percebe que começa a existir uma fusão entre uma tradição pagã e entre o cristianismo, tá certo? E aí, quando Constantino assume o poder, quando ele é, né, realmente ele declarado imperador de Roma, ele proclama aqui esse édito, lá no ano de 321, que diz o seguinte, ó, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí, o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Então, esse primeiro decreto aqui, basicamente, ele restringe as pessoas que vivem na cidade ao quê? Descansarem no venerável dia do sol. Tá certo? Em nenhum momento aqui ele é colocado como o dia do Senhor. E olha o que diz na sequência. Embora alguns cristãos tenham usado o decreto como apoio à guarda do domingo, lembra que o processo, né, de mudança do sábado para o domingo ele foi um processo gradual. Primeiro colocaram um peso, né, em cima do sábado, tornando um dia de jejum, tornando um dia ali que as pessoas não viam a hora de passar, enquanto isso eles iam exaltando o domingo, como um dia de celebração, um dia de festa. Embora alguns cristãos tenham usado o decreto como apoio ao guarda do domingo, ou seja, eles aproveitam agora esse decreto de Constantino para falar, tá vendo? Vamos agora então celebrar o domingo. Para tentar solucionar a polêmica de guardar o sábado ou domingo na igreja cristã, na realidade, o decreto não se aplica aos cristãos ou judeus, ou seja, era um decreto para Roma, no geral, para os cidadãos romanos, tá certo? Não está falando aqui de uma questão religiosa. Por uma questão estreitamente relacionada, Eusébio, que foi um dos primeiros historiadores da igreja, ele diz o seguinte:
Por sorte, não temos nada em comum com a multidão de detestáveis judeus, porque recebemos de nosso Salvador um dia de guarda diferente. Ou seja, olha aqui o preconceito que ele tem com os judeus, tá certo? E a gente começa a entender por que eles queriam mudar o sábado para o domingo. Ou seja, esses cristãos pagãos, eles queriam o quê? Colocar um peso sobre o sábado e exaltar o quê? O domingo. Então aqui já começa aquela ideia do que nós temos um dia de guarda diferente. Só que em nenhum momento esse dia ele é bíblico, e pelo contrário, o que nós vemos é que o domingo ele sempre foi um dia de celebração do sol. Inclusive Constantino, ele era um adorador do sol. Aqui nós temos alguns textos de um livro, né, de uma obra aqui, do Henry Feyerabend, que é Daniel verso por verso, e diz o seguinte, ó: o Papa é de tão grande dignidade, tão exaltado, que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus e o vicário de Deus. O Papa é uma dignidade tão suprema e nobre que, falando apropriadamente, ele não foi colocado em nenhuma classificação de dignidade, mas em vez disso foi colocado acima de todas as classificações de dignidade. O Papa é chamado de Santíssimo porque, presumivelmente, ele o é por direito. Somente o Papa é merecidamente chamado pelo nome de Santíssimo, porque somente ele é o vicário de Cristo, que é a origem e a fonte de toda a santidade. Portanto, o Papa é coroado com a coroa tríplice de Rei do Céu, da Terra e das regiões inferiores. De modo que, se fosse possível que os anjos errassem ou que pudessem pensar de maneira contrária à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. O Papa é como se fosse Deus na Terra, único soberano dos fiéis a Cristo, o maior Rei dos Reis, tendo plenitude de poder. Então é justamente com essas declarações que a gente percebe que esse período de Idade das Trevas coloca o quê? A supremacia papal. Coloca o poder do bispo de Roma sobre todas as nações. E por mais que muitos papas não expressem essas mesmas palavras que foram declaradas aqui, eles não as negam. Tá certo? Por mais que sejam outros falando a respeito, eles não se retratam. Eles falam, não, isso aqui foi ele que falou, eu não tenho nada a ver com isso, eu não acredito que seja dessa maneira. Não. Eles não negam, tá certo? E quando você não nega, você o quê? Está consentindo com isso. Então aqui a gente percebe que é nesse período, né, de escuridão total que vai começar o quê? Acontecer. Vai começar o resplendor da Reforma Protestante. Tá certo? A Reforma Protestante foi um movimento importante dentro do cristianismo ocidental na Europa no século XVI, que representou um desafio religioso e político para a Igreja Católica e, em particular, para a autoridade papal. Ou seja, homens de Deus começaram a se levantar de dentro da própria Igreja Católica, questionando algumas questões que foram impostas, algumas tradições de homens. Então a gente vai ter aqui algumas pessoas, por exemplo, John Wycliffe, ele questionou o status privilegiado do clero católico. Tá certo? O luxo, a pompa das paróquias, locais e suas cerimônias, ou seja, tudo se tornou tão grandioso que ele questionava, ele falava, por que gastar tanto com essas questões? Mas se você pegar lá a Basílica de São Pedro, lá, olha a construção que foi feita, né? Olha o quanto de ouro que tem naquilo. E eu falo que essa advertência aqui dos reformadores não se resume somente àquele período, porque hoje mesmo nós temos templos com, foram gastos milhares de reais, tá certo? Para levantar esses templos altamente tecnológicos, grandiosos, e a pergunta que é, será que realmente haveria necessidade de tudo isso? De toda essa pompa, de todo esse luxo? Depois John Hus ele diz o seguinte, ele queria restaurar algumas práticas anteriores para a sua igreja ali na região de Praga. Um dos pontos que ele queria restaurar era a liturgia na linguagem do povo, porque a missa era só celebrada em latim. Então a maioria das pessoas não conhecia o latim e ficavam sem entender. Então ele queria restaurar, né, os cultos na linguagem do povo. Depois, os leigos eles deveriam receber a comunhão completa, o pão e o vinho. Né? Os leigos eles eram privados ali do vinho. Eles só poderiam celebrar o pão na Santa Ceia. Mas ele queria abrir para a celebração completa, né? Tanto o corpo de Cristo quanto o sangue de Cristo simbolizado ali pela Santa Ceia. Os padres eles poderiam casar, eliminando também as indulgências e o conceito de purgatório. Então John Hus ele levantou essas questões. Por que o padre não pode casar? Tá certo? Por que existe o celibato? Não é? Por que se alguém quiser, né, passar menos tempo no purgatório, como a tradição diz, tem que pagar as indulgências. Se alguém quiser ter o perdão dos pecados, tem que pagar as indulgências. Tá certo? Então todas essas questões eles começaram a questionar. E a contestação veemente, sobretudo, a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Esse, vamos dizer assim, foi o alvo principal, né, desses reformadores.
Ou seja, tinha muitas pessoas que antes de pecar, faziam o quê? Ia até lá o sacerdote e pagava já. Então falava assim, ó, vou cometer um pecado nesse final de semana, que eu vou numa festa, então tá aqui, eu já tô pagando o preço dos meus pecados aqui, para ficar sem nenhuma culpa. Tá certo? Para quando eu morrer, eu não ter que ir pro purgatório, eu não ter que, né, pagar ali os meus pecados. Então esse foi o grande argumento ali que levantou os protestantes. E dentro da reforma protestante, a gente tem ali, ó, as 5 solas, tá certo? Que resumem o movimento da reforma protestante. E a reforma protestante ela foi em contradição com os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? Ou seja, esses homens eles levantaram de dentro da Igreja Católica. Não eram pessoas que eram separadas, que não faziam parte da igreja, porque lembra, nesse momento só existe uma igreja. E dessa igreja levantam esses homens e eles colocam aqui essas 5 solas como os princípios aqui estabelecidos para poder restaurar toda a verdade. Então são as 5 solas, olha só. Sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Solus Christo, somente Cristo. E por último, Solo Dio Glória, ou seja, somente a glória a Deus. Então, todas essas solas, né, essas 5 solas aqui, elas resumem o que foi o movimento protestante, que foi o movimento que de volta às origens, de volta à palavra de Deus. Tá certo? E esse foi um movimento que se espalhou por toda a Europa. Não foi algo centralizado que ocorreu somente num local. Mas você teve esse movimento em Praga, na França, na Inglaterra. Então, em vários lugares, Deus levantou esses homens para tirar essas densas trevas que estavam sobre a religião cristã e que a luz da verdade de Deus pudesse voltar a brilhar. Tá bom? E aí tem um texto lá em Provérbios capítulo 4, verso 18, que diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por mais que esses protestantes agora estivessem se levantando e fazendo as pessoas voltarem para as escrituras, centenas de anos passaram na escuridão, tá certo? Então eles absorveram várias tradições, vários enganos, vários erros, e toda a verdade ela não seria estabelecida de uma hora para outra. A luz vai brilhando mais e mais, tá certo? Qual que é a nossa competência aqui? Não rejeitar a luz que nos é concedida. Conforme nós recebemos essa luz, nós vamos o quê? Avançando, caminhando cada vez mais. E aí um ponto interessante que a gente enxerga aqui, um dos expoentes da Reforma Protestante, Martinho Lutero, né? Quando ele colou ali as 95 teses ali. E aí tem uma história dele que é interessante que diz o seguinte: Martinho Lutero, na qualidade de professor sacerdote católico, ele surpreendeu a Europa e iniciou a reforma a partir do lema Sola Scriptura, a Bíblia e a Bíblia somente. Muitos devotos católicos profundamente agitados seguiram o exemplo de Lutero e tornaram-se luteranos, embora em muitos casos tenham perdido suas vidas como resultado. Irados bispos penduraram luteranos em árvores dos montões, tá certo? Mas à medida que muitos desses católicos, agora transformados em protestantes, estudaram a Bíblia, descobriram com muita surpresa que o domingo cristão não apresentava claras raízes bíblicas. Eles descobriram aquilo que nós estamos estudando aqui. Oswald Gleit e Andreas Fischer, 2 ministros luteranos que antes haviam sido sacerdotes católicos, comprometeram-se perante si mesmos no ano de 1527 com o sábado bíblico, o sábado do Senhor nosso Deus, lá de Êxodo 20. Lutero sentiu-se perturbado ao ver seus seguidores chegando a essa conclusão. Enviou alguns dos seus melhores teólogos para visitar Glade e Fischer numa tentativa de modificar-lhes o pensamento. Ele pediu que os teólogos dissessem a Glade e Fischer que, sem dúvida, os 10 mandamentos como um todo ainda estavam em vigência, mas que o sábado do 7º dia constituía uma simples cerimônia que havia sido abolida por Cristo quando o mestre morrera sobre a cruz. E aí, na linguagem que nós temos aqui hoje, né, a gente pode dizer para Lutero: aí não, varão, né? Aí não, varão. Ou seja, você faz todo esse movimento, né, de volta às escrituras, e agora, quando os seus, né, seguidores começam de fato a receber a palavra de Deus, você vai ali e fica perturbado com essa questão. E olha que interessante, quando ele mandou esses teólogos falarem, né, com Gleide e com Fischer, eles foram questioná-los. Então a primeira pergunta que eles fizeram é: não constitui o sábado uma parte da lei cerimonial? E aí eles responderam: não. Ele não pode ser uma parte da lei dos sacrifícios da circuncisão, pois essa lei foi dada depois que o homem pecou. Sua intenção era indicar simbolicamente ao pecador a necessidade de seu Salvador, Jesus. Por outro lado, o sábado foi dado tão precocemente quanto a própria criação do homem, lá em Gênesis 2. Antes que o homem houvesse até mesmo o quê? Pecado.
Assim, segundo os dois ministros, o sábado foi dado antes que o homem necessitasse de cerimônias que simbolizavam o Redentor. Mas eles insistiram. Mas não constitui o sábado em si mesmo simplesmente uma cerimônia? Não. Ele se encontra no próprio coração dos 10 mandamentos, e estes, conforme Lutero admitia, representavam a lei moral. A observância do sábado do sétimo dia envolve uma questão moral, disseram os dois, e não cerimonial. Aí fizeram uma terceira pergunta. Mas não foi o sábado abolido por Jesus na cruz? Não. Pelo contrário, o próprio Jesus disse em São Mateus capítulo 5, verso 17 e 18: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus adicionou depois o seguinte: Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mas eles insistiram. Fizeram uma quarta pergunta. Mas os apóstolos não demonstraram que a obrigação de observar o sábado cessou na cruz? Não. Paulo disse em Romanos capítulo 3, verso 31, que pela fé estabelecemos a lei, não a anulamos. E Tiago mostra em sua epístola que a transgressão em um só mandamento do decálogo torna uma pessoa culpada da transgressão de toda a lei. E aí, por fim, então de onde vocês imaginaram que se tem originado a observância do domingo? Perguntaram os luteranos. A esta pergunta, Fischer e Gleit responderam com Daniel capítulo 7, verso 25. Eles mostraram aos teólogos luteranos que o chifre pequeno tentaria mudar a lei de Deus. Então aqui a gente percebe que até mesmo os reformadores, eles não tinham a luz completa com relação das verdades que Deus estava tentando estabelecer. E o importante aqui é ressaltar que não queremos dizer com isso que esses homens não foram usados por Deus. Tá certo? Pelo contrário, eles foram usados por Deus, sim. Mas qual que era a intenção que Deus queria aqui? Que conforme eles fossem recebendo luz, eles o quê? Caminhassem nessa luz. Mas muitos não estavam dispostos ainda a abrir mão de toda a tradição. Por exemplo, Martinho Lutero ele era contra a questão da missa, tá certo? Ele não acreditava que quando o sacerdote ali pegava a hóstia, ele transformava, né, aquela hóstia no corpo literal de Cristo, porque é isso que a missa ensina, tá certo? Quando o padre ele ali pega a hóstia ali para celebrar a missa, a tradição diz que aquela hóstia ali se torna literalmente o corpo de Cristo. Então, Martinho Lutero ele renegou essa orientação. Porém, não renegou completamente, ele acreditava numa consubstanciação, ou seja, não era literalmente o corpo de Cristo, mas aquela hóstia ali possuía parte, né, do corpo de Cristo, tá certo? Não era um símbolo apenas, mas realmente tinha algo do corpo de Cristo ali. Então ele não rejeitou tudo por completo, tá certo? E vários reformadores, Calvino, Knox, todos eles tinham uma luz a mais para andar, mas muitos permaneceram o quê? Presos à tradição. Mas vale lembrar que todos eles estavam no escuro, tá certo? Todos eles estavam no escuro. Qual que era o propósito aqui? Aqueles que sucederiam esses homens, que eles continuassem levando o quê? Adiante, tá certo? Que eles fossem continuando recebendo mais luz. E olha que interessante. Teve um embate sobre as indulgências que o Johannes Eck, né, o John Eck, ele foi confrontar Martinho Lutero. E na história de Martinho Lutero diz que Martinho Lutero deu um baile nele. Só com a Bíblia, Martinho Lutero deu um baile nele, comprovando que não tinha essa questão de indulgências e etc. Diz que foi humilhado esse John Eck. Mas para ele não ficar por baixo, olha o que ele disse para Martinho Lutero. A Escritura ensina, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Assim, a igreja mudou o sábado para o domingo por sua própria autoridade. E para isso, você, Lutero, não tem nenhuma escritura. Ou seja, como o Martinho continuava a santificar o domingo como o dia do Senhor, aqui, né, o John Eck, para não ficar por baixo depois de ter sido humilhado por Martinho Lutero, ele quis jogar isso na cara de Martinho Lutero. Então ele diz, você não é só sola escritura, por que você continua santificando o domingo? Porque a santidade do domingo é unicamente pela autoridade da igreja. Para isso você não tem nenhuma sola escritura. Tá certo? Então a gente percebe aqui que tinha ainda que continuar essa reforma. Tá bom? O outro exemplo é Calvino. Nas suas Institutas, ele vai dizer o seguinte: não pode haver dúvida alguma que, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a parte cerimonial do quarto mandamento foi abolida, tendo o sábado sido cancelado. Agora, a pergunta que nós fazemos é: que parte cerimonial existe no quarto mandamento, no sábado?
Não existe parte cerimonial nenhuma. A lei, o quarto mandamento diz o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E qual que é a razão para santificar? Porque o Senhor criou todas as coisas. Não tem nada a ver com o quê? Com cerimônia. Né? Muitas vezes é impressionante que esses homens tão usados por Deus, às vezes ficaram presos nesses pontos. E aí depois ele vai dizer o seguinte: observamos o domingo sem judaísmo, porque nessa questão divergimos bastante dos judeus. A gente percebe de novo o quê? Preconceito, tá certo? Eles não queriam se parecer com quem? Com os judeus. Não celebramos o dia com minuciosíssima formalidade, como uma cerimônia que imaginamos que tipifique um mistério espiritual. Aí ele vai dizer: Paulo nos instrui que os cristãos não devem ser julgados quanto à observância desse dia, porque é sombra de algo vindouro, e cita Colossenses 2, que nós vimos lá, as suas festas, luas novas e sábados, tá certo? Essa regra é o quê? Sábados cerimoniais, tá certo? E aí ele vai dizer, por fim, a guarda do sábado obscurece a glória de Cristo e a luz do evangelho. Então, aqui João Calvino, nas suas Institutas, né? O que ele vai dizer? Ele vai dizer que o sábado ele tinha uma questão cerimonial, tá certo? Mas na Bíblia, no estudo que nós estamos fazendo aqui, nós vemos que não tem nada de cerimonial na lei de Deus, tá bom? Aí aqui tem um documento que eu acabei tirando algumas fotos, que são perguntas e respostas do cônego Hugo Bressante de Araújo, tá? E olha que interessante aqui quando fala a respeito do sábado ou domingo. Que dia da semana a Bíblia manda santificar? Ele responde, o sábado. Eis a passagem da Bíblia, Êxodo capítulo 20, verso 8. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Percebe até que o português está escrito aqui, ele é, né, diferente, né? É lá de 1931. Ele vai dizer o seguinte, ó. Vai falar, né, o mandamento do sábado, e aí depois ele vai dizer o seguinte, ó. Na outra pergunta. Mas a Bíblia manda observar domingo em vez de sábado? Ele responde, não. Quem mudou o dia do Senhor de sábado para o domingo? Ele responde, a Igreja Católica. Mas os protestantes observam o descanso no domingo. E aí ele vai responder: então, neste ponto, seguem a tradição católica, contra a qual sempre estão a clamar. Aí pergunta: mas dizem os protestantes que São Paulo manda guardar o domingo. Lembra que Calvino falou? E aí ele vai dizer: não. São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, só ordena que se faça uma coleta para os pobres no primeiro dia da semana. Eis as palavras do apóstolo, né? Que é aquele texto que a gente leu no nosso último estudo, tá certo? E aí depois uma outra pergunta. Dizem os protestantes que São João, no Apocalipse, manda guardar o dia de domingo. Não. São João somente diz que teve uma revelação nesse dia, no capítulo 1, no verso 10. E fui arrebatado em espírito em um dia de domingo. E aqui é bom lembrar que a tradução que ele está utilizando aqui é uma tradução católica, tá bom? Na tradução católica, eles substituem a visão do dia do Senhor pela palavra domingo. Foi esta a primeira visão que teve o apóstolo São João, depois teve muitas outras. Onde, pois, São João manda observar o domingo em lugar do sábado? Aí a última pergunta. Que dizer, pois, dos protestantes que, não reconhecendo a tradição e poder da Igreja Católica, guardam o domingo em vez do sábado? Aí ele responde: ou devem guardar o sábado, ou estão em contradição com a Bíblia. Percebe? Que aqui o sola escritura ele cai por terra. Eu sou um protestante, eu tenho as 5 solas. Sola Scriptura, Sola Fide, Solo Christo, Sola Gratia. Mas aqui, o próprio, né, cônego católico, ele diz, ou devem guardar o sábado, ou estão em contradição com a Bíblia. Tá certo? E aqui é um ponto que a gente tem que estabelecer, meus amigos, que não como a gente pode dizer assim, existem muitas pessoas que nunca fizeram um estudo como esse, e nem têm conhecimento. Eu citei o exemplo de um cliente que eu tinha, né? Que falei para ele que não ia trabalhar no sábado porque era o dia do Senhor, e ele falou, mas o dia do Senhor não é o domingo? Então existem muitas pessoas que, pela tradição, por ouvir de outras pessoas, por ouvir de pastores, por ouvir de padres, eles realmente creem que o domingo é o dia do Senhor. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E novamente aqui eu falo aos meus amigos evangélicos e protestantes, aos meus amigos católicos também. Meus amigos, ou nós ficaremos com a tradição ou ficaremos com a palavra de Deus. O que importa mais? O que diz o Senhor ou o que dizem os homens? Será que a gente pode sustentar as nossas doutrinas, as nossas crenças, unicamente pela palavra de Deus, sem distorcê-la? Porque olha o que diz esses textos aqui. O Papa pode modificar a lei divina. Uma vez que o seu poder não é do homem, mas de Deus, e ele age em lugar de Deus sobre a terra, com total poder de unir e de afastar seu rebanho. Isso foi aqui Lúcio Ferraris, tá certo?
Depois, um outro texto, a autoridade da igreja é ilustrada de maneira mais clara pelas escrituras, pois se por um lado ela as recomenda e declara-as divina e oferece-as para que leiamos, por outro lado, os preceitos legais nas escrituras ensinados pelo Senhor já cessaram em virtude da mesma autoridade. Ou seja, agora que a igreja é estabelecida, ela tem uma autoridade maior. O sábado, o dia mais glorioso da lei, foi mudado para o dia do Senhor. E olha o que eles dizem. Os próprios católicos, eles dizem isso. O sábado, o dia mais glorioso da lei, foi mudado para o dia do Senhor. Esses e outros assuntos semelhantes não cessaram em virtude dos ensinamentos de Cristo, pois ele disse que veio cumprir a lei e não destruí-la, mas foram mudados pela autoridade da igreja. Então, o protestante que diz que Cristo mudou, que Cristo cravou na cruz, que Cristo aboliu o sábado, ele não está do lado da verdade. Porque a própria igreja diz que Cristo jamais autorizou isso, mas foram mudados pela própria igreja. E isso não passa de um subterfúgio para não obedecer à palavra de Deus, para não obedecer o que assim diz o Senhor. Olha o que diz agora o último texto. A impressão de 1958 do Catecismo do Concílio de Trento, né, diz o seguinte: declara que a Igreja de Deus achou por bem transferir, ela achou por bem transferir a comemoração e a observância do sábado para o domingo. Tá certo? Então, aquela definição que a gente teve lá em Trento, revelando que a igreja foi a única responsável por essa mudança. Então, meu amigo, se você é um evangélico protestante e você ainda continua apegado à tradição de santificar o domingo, saiba que você não está prestando honra ao seu Senhor, ao qual você julga estar fazendo, mas você está prestando honra à autoridade da igreja que mudou o dia do Senhor. Quando a gente fala a respeito desse movimento que precisava cada vez mais o quê? Caminhar em direção à luz, precisava continuar ainda a reformar, a gente chega no período aqui do segundo grande avivamento que ocorreu, tá certo? E a redescoberta do dia do Senhor. A gente viu alguns estudos passados, até que ele venha, né? No estudo a respeito da volta de Jesus, o movimento do adventismo é o movimento que chama a atenção do mundo a respeito da volta de Cristo. A gente pode dizer que naquele período ali do século XIX era a verdade presente, ou seja, era a verdade mais importante para aquele momento. Qual que é? Jesus vai voltar. Tá certo? E esse movimento foi aquele movimento que abarcou diversas denominações. Tá certo? O adventismo é o nome do movimento, não o nome de uma igreja. O adventismo ele surgiu após a interpretação bíblica de William Miller, que era um ministro batista, né? De que Jesus voltaria na década de 1840, mais precisamente no ano de 1843, e aí depois, né, foi alterado para 1844. Miller chegou a esta conclusão interpretando a profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tá certo? Nós temos o nosso estudo em Daniel aqui, no nosso canal, que fala exatamente a respeito desse texto aqui e da sua interpretação. Entendendo que no final do cômputo dos dias ocorreria a volta literal de Jesus. Isso porque ele e teólogos da sua época enxergavam a terra como santuário. Então, eles enxergavam a terra como se fosse o santuário. Quando o texto diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, ele, através do estudo das profecias, chegou à data de 1843 e depois 1844. Tá certo? Então, eles acreditavam que ali Jesus ele iria voltar. E eles começaram a pregar essa mensagem durante muitos anos. Né, cerca de quase 20 anos eles pregando essa mensagem a respeito da volta de Jesus. E ali todos se juntaram, batistas, metodistas, presbiterianos, episcopais, todos eles se juntaram e começaram a pregar a volta de Jesus. Só que o que aconteceu? Jesus não voltou, tá certo? Então esse foi o movimento do adventismo. Só que nessa reunião em que surgiram milhares de pessoas, após esse grande desapontamento que ocorreu, que Jesus não voltou, ficaram um pequeno grupo. E esse pequeno grupo continuou estudando, continuou orando e procurando entender o que foi que eles não viram no estudo das profecias, tá bom? E aí depois eles vão chegar à conclusão ali de que existe um santuário celestial, o santuário não era a terra, mas sim um santuário celestial, e que naquela data, em vez da volta de Jesus, Cristo, prefigurando o ritual que ocorria no santuário terrestre, tá certo? Quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo ali para fazer expiação pelo pecado do povo, Cristo também assim havia entrado no santuário celestial, no lugar santíssimo, e ali havia iniciado o quê? O juízo, tá certo? O juízo que vai expiar todo o pecado do povo de Deus. No final desse juízo, então Cristo volta à Terra. Só que nesse movimento que abarcou diversas denominações, uma mulher se juntou ao movimento do Adventismo, que foi Rachel Oakes.
tá certo? E ela era uma batista do sétimo dia. E ela apresentou a questão do sábado para aquele pequeno grupo de adventistas que sobraram do movimento, cerca de 30 pessoas. E olha o que diz aqui, ó. Rachel se interessou pelo assunto do sábado do sétimo dia, mas experimentou muita oposição de seu ministro metodista. Vendo a convicção dela sobre o assunto, ele finalmente concordou que ela guardasse o sábado se ela não se separasse da igreja metodista. Então, quando ocorre esse grande desapontamento, o que, que vai acontecer nessas igrejas que se juntaram no movimento do adventismo? Aqueles que continuassem pregando a volta de Jesus, eles eram expulsos das igrejas, tá certo? Então, chegava lá o pastor metodista e falava, agora vocês não vão mais falar a respeito da volta de Jesus. Se vocês continuarem pregando a respeito disso, vocês vão ser obrigados a se retirar da igreja. Então, várias denominações fizeram o quê? Expulsaram seus membros, tá certo? E esses que foram expulsos, que nunca foi a intenção deles abandonar as suas igrejas, eles montaram um grupo, tá certo? Ali, de adventistas, que continuaram perseverando na doutrina a respeito da volta de Cristo. E aqui a gente percebe que Rachel Oakes, né, ela saiu da igreja metodista, foi para a igreja o quê? Batista do sétimo dia. E ali ela encontrou a verdade a respeito do sábado. Ela decidiu se separar do metodistas de qualquer maneira, mesmo com o pastor falando, olha, você pode continuar guardando seu sábado, mas fica aqui com a gente. Ela decidiu se separar e juntou-se à Igreja Batista do Sétimo Dia no dia 26 de dezembro de 1835, ou seja, antes do movimento adventista. Ou seja, quando ela se junta ao movimento adventista, ela já carrega junto o quê? Essa questão do sábado como o dia do Senhor. E aí ela vai apresentar essa questão do sábado para quem? Para Joseph Bates, tá certo? Joseph Bates foi um capitão da marinha ali, que passou 21 anos ali navegando. Bates voltou a viver uma vida normal em 1828, com uma pequena fortuna. Durante o despertamento adventista, o capitão de navio aposentado tornou-se um respeitado evangelista e líder espiritual entre os adventistas. Então, quando o movimento adventista começou a pregar a volta de Jesus, ele se juntou a esse movimento, tá certo? Se eu não me engano, acho que ele era da igreja Conexão Cristã, algo desse tipo. E em 1845, Bates foi providencialmente guiado a uma compreensão da verdade a respeito do sábado do sétimo dia. Tá certo? Então ele foi apresentado a Rachel Oakes, chegou à conclusão a respeito do dia do Senhor, porque até então, né, todas as denominações, todas as igrejas celebravam o dia do Senhor como domingo, e em 1846 ele publicou um panfleto de 48 páginas sobre o assunto. Então foi a primeira publicação ali, né, vamos dizer assim, dentro do meio ali protestante evangélico da América do Norte, falando a respeito do dia do Senhor como um sábado. E tem uma questão interessante que quando a gente fala do movimento adventista, uma das primeiras coisas que as pessoas lembram, o primeiro nome qual que é? Ellen White, tá certo? O primeiro nome que vem à mente é Ellen White. Existe até um certo preconceito com relação a ela. Só que até aqui nós não falamos de quem? De Ellen White, tá certo? O sábado, ele foi apresentado para aqueles remanescentes do movimento adventista por uma senhora, né, Rachel Oakes, e depois por Joseph Bates. Inclusive, foi Joseph Bates que apresentou o sábado para Ellen White. Porque até então, ela não tinha dado atenção à questão do sábado. Olha que interessante. O pastor Bates guardava o sábado do sétimo dia da semana. Por que eles falam do sétimo dia da semana? Porque tinha aqueles que guardavam o sábado do domingo, tá certo? Essa era uma prática muito comum dentro do puritanismo. Né? O puritanismo, ele vem da Inglaterra, ele tem raízes no calvinismo, e eles chamam de sábado o domingo, tá certo? Então eles chamam de sábado o domingo, porque eles consideram o sábado, né? O dia do sábado. Mas eles celebram no primeiro dia da semana. Então aqui o pastor Bates guardava o sábado do sétimo dia da semana. E para esse dia nos chamava a atenção como sendo o verdadeiro sábado. Eu não compreendia a sua importância e achava que ele errava em ocupar-se com o quarto mandamento mais do que os outros 9. O Senhor, porém, me deu uma visão do santuário celestial, em que o templo de Deus foi aberto no céu, e foi-me mostrada a arca de Deus coberta com o propiciatório, e em cada extremidade da arca havia um anjo com as asas estendidas sobre o propiciatório e a face voltada para ele. Isso informou-me o meu anjo assistente, representa todo o exército celestial olhando com reverente temor para a lei divina que foi escrita com o dedo de Deus. Jesus levantou a cobertura da arca e contemplei as tábuas de pedra em que os 10 mandamentos estavam escritos. Fiquei atemorizada quando vi o quarto mandamento, mesmo no centro dos 10 preceitos, com uma suave auréola de luz rodeando. Disse o anjo, é o único dos 10 que define o Deus vivo que criou os céus, a terra e todas as coisas que nele. Agora percebe que coisa impressionante isso? Ou seja, nem mesmo ela, né, que é o nome mais importante aí do adventismo, no princípio dava tanta importância assim o quê? Para o dia do Senhor.
Ela foi apresentada essa questão e depois Deus deu uma visão para ela. E olha que coisa interessante. Deus não poderia ter dado uma visão direto para ela, essa visão que ela teve, e ter mostrado, olha, não, realmente, o sábado é o dia do Senhor. Mas o que Deus permitiu que acontecesse? Que ela entrasse em contato com alguém que já observava o sábado, conhecesse essa questão, compreendesse essa questão, ainda que não profundamente, e aí depois ele foi lá e o quê? Confirmou aquilo, tá certo? Então é aquele ponto que a gente diz, né? Deus ele abre, Deus ele age de maneira sobrenatural por meios naturais. Tá certo? Ele usou uma pessoa para apresentar a ela a realidade, a verdade a respeito desse dia, e depois ele agiu de maneira sobrenatural, mostrando uma visão para ela. Tá bom? E olha, que declaração importante, né? É o único dos 10 que define o Deus vivo que criou os céus, a terra e todas as coisas que veio. Por isso que o inimigo de Deus, ele tem tanta rejeição com relação ao sábado. Por isso que ele odeia o sábado. E é por isso que ele odeia aqueles que santificam esse dia. Porque é o único dos mandamentos que define o Deus vivo que criou os céus, a terra e todas as coisas que neles há. Então aqui, meus amigos, o que a gente percebe nesse movimento adventista? A continuação dele. Que novas luzes estão brilhando, tá certo? Deus ele está querendo comunicar mais luz a respeito da palavra de Deus. Aonde a reforma protestante parou, né? E não avançou, Deus começou a chamar pessoas para revelar essa luz até que toda a verdade seja o quê? Restaurada. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o quê? Dia perfeito. Dentro desse movimento adventista, né, na continuidade dele, várias verdades bíblicas foram restauradas. Foi restaurada a iminente volta de Jesus e o juízo, a verdade a respeito do santuário celestial, a imutabilidade da lei de Deus, que inclui aí a respeito do dia do Senhor, a verdade a respeito do real estado dos mortos, ou seja, todas essas verdades, elas só chegaram à tona, só foram restauradas depois do movimento adventista. Deus estava separando um povo, um grupo de pessoas que aceitaram a verdade a respeito da sua segunda vinda, tá certo? Para comunicar mais luz a elas, para que elas pudessem ali ser baluartes da verdade bíblica. E aí a gente fala, né? Hoje existem aí né, cerca, né, de 400 denominações cristãs que santificam o dia do Senhor como sábado, tá certo? Nominais assim. Mas algumas outras contas dizem que passam dos 2.000, tá certo? Denominações que santificam o sábado como o dia do Senhor. Por que que esse movimento adventista, o movimento adventista do sétimo dia, ele difere das outras denominações? Porque a questão do movimento adventista não é só o sábado. Apesar da igreja ter esse nome, né, Igreja Adventista do Sétimo Dia, as suas principais doutrinas estarem ali claras, né, a volta de Jesus e a santidade do sábado do Senhor, o que difere ela das outras igrejas, das outras denominações que continuam observando o sábado? Porque essa igreja, ela não ficou apenas com a verdade do sábado, mas com outras verdades também. Você pode ter muitas vezes sabatistas, né, pessoas que santificam o sábado, mas que continuem crendo na imortalidade da alma. Que a pessoa morreu, né? Ela tem uma alma que vive fora do corpo. Você pode ter muitas pessoas que continuam ainda observando o sábado, mas que não acreditam, né, de uma maneira própria, assim, que existe um santuário celestial. Então, a gente percebe que esse movimento que surgiu aí, lá no dia 21, né, de maio de 1863, quando foi oficialmente ali estabelecida essa igreja, fez 160 anos agora, em maio, ela é uma igreja que restabelece várias verdades que foram esquecidas. E mais importante, essas verdades, elas não são restabelecidas com um propósito de fechar. Ó, nós somos um grupo aqui fechado, temos essas verdades e todo mundo está errado. Não. Essas verdades, elas são restabelecidas com um propósito evangelístico, de levar essas verdades ao mundo, de anunciar essas verdades às outras pessoas. Tá certo? Essa igreja, ela surge no movimento das 3 mensagens angélicas que nós estudamos lá em Apocalipse. As 3 mensagens de advertência ao mundo. Tá bom? Então é isso que difere. Não é somente a questão do sábado. Não é só a questão de você santificar o dia certo. Mas restabelecer essas verdades e anunciar ao mundo essas verdades. E é nisso que esse movimento ele difere de todos os outros. Né? Em um pouco mais de 160 anos, já são 20 milhões aí de membros, já está em todo o mundo, com escolas, com hospitais, com uma série ali de instituições,
E a gente tem que fazer a pergunta, será que esse movimento não é abençoado por Deus? Será que esse movimento não é guiado por Deus? Como em tão pouco tempo cresceu de uma maneira exponencial, tá certo? Justamente por esse caráter o quê? De missão, de evangelizar, de não reter a verdade só para si, mas de espalhar essa verdade para as demais pessoas. Então, dito isto, meus amigos, qual que é a importância, então, de Deus levantar, né, esse movimento justamente nesse período aqui, lá em 1863? A gente viu pelos estudos de Daniel que o tempo do fim ele começa em 1798, certo? Então, antes da volta de Jesus, a verdade ela precisava ser restaurada por completo. E é por isso que Deus levanta esse povo. Lembra no nosso estudo Até que ele venha, sobre a volta de Jesus, que lá em Mateus 24, qual que é a maior preocupação que Cristo ele vai ter? Vede que ninguém o quê? Vos engane. Lembra? Por 3 vezes ele vai advertir os discípulos, aqueles que aguardam a sua vinda, para eles não serem enganados. E para alguém não ser enganado, a verdade precisa ser restabelecida por completo. Tá certo? Toda a verdade precisa ser restabelecida. E aí a gente começa a entender como que Deus levantou esse movimento para restabelecer essa verdade, para anunciar essa verdade. Quando a gente fala a respeito da situação em que nós estamos vivendo, né, esse grande conflito, nós entendemos que essa controvérsia entre o diabo, Satanás e Cristo gira em torno da adoração, tá certo? Satanás, ele não aceitou adorar a Cristo. Ele não quis se submeter a adorar a Cristo. E por conta disso ele iniciou uma rebelião no céu, no qual ali 1/3 dos anjos, né, se juntaram a ele em oposição a Jesus. Quando eles vêm aqui para a Terra, qual que é o principal foco que eles têm? Desviar a adoração do Deus verdadeiro. Tá certo? Eles querem remover essa adoração do Deus verdadeiro. Lá os textos de Isaías 14, Ezequiel 28 vai falar o quê? Que o próprio Satanás ele quer ser como Deus. Ele quer receber a adoração que é devida somente a quem? A Deus. Tá bom? Então, aqueles que procuram adorar a Deus como ele requer, eles sempre padecem de perseguições. E muitas vezes de maneiras cruéis pelos seus próprios ditos o quê? Irmãos. É aquele texto de 2 Timóteo, né? Todos aqueles que quiserem viver piamente segundo Cristo viveu, padecerão o quê? Perseguições. E a gente vê isso em toda a história bíblica. Por exemplo, lá na história de Caim e Abel, em Gênesis 4, o que a gente vê? Um irmão matando o outro, tá certo? E por que ele matou o outro irmão? Porque as suas obras eram más. Caim matou Abel porque as suas obras eram más e as de Abel eram o quê? Justas. Abel adorava a Deus como Deus pediu. Caim queria adorar a Deus da sua maneira. Como Abel adorava a Deus da maneira que, né, Deus pediu, Caim ali ficava revoltado com isso. E aí ele foi o quê? Matou o seu irmão. Ou seja, qual que era o problema ali entre os dois? Adoração. Um adorava a Deus como Deus pedia. O outro queria adorar à sua maneira. Algo muito semelhante hoje, né? Muitos cristãos querem adorar a Cristo da sua maneira, do seu jeito, com a sua música, né, com as suas vestimentas, do seu jeito, no seu dia, né, não no dia que ele se estabeleceu, mas no seu próprio dia. Depois a gente vê o período de Israel no Egito, tá certo? Lembra o nosso estudo lá? Em que a gente viu que uma das primeiras coisas que Moisés faz quando ele vai ao Egito é o quê? Fazer as pessoas santificarem o dia do sábado, descansar nesse dia, deixar suas cargas. Faraó ele se opõe, né, de maneira feroz a isso, começa então ali a infligir ali ao povo uma carga maior até que as pragas vêm para libertar o povo de Deus, tá certo? Mas de novo, né, ele não queria permitir que o povo adorasse a Deus como Deus requer. Quando a gente vai pelo período dos profetas, nós temos diversos exemplos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós vimos inclusive no nosso estudo a advertência profética, né? Como que esses profetas chamaram a atenção do povo com relação ao santo dia do Senhor que eles estavam transgredindo, mas quando eles faziam isso, o que o povo fazia? O que os líderes faziam? Perseguiam eles, tá certo? Perseguiam. Quando Jeremias chamava a atenção do povo, eles jogavam ele lá no poço. Quando Isaías chamava a atenção do povo, das pessoas, o que eles faziam? Perseguiam Isaías, tá certo? Até o ponto ali dele, né, dele ser martirizado. Então, quando os profetas chamavam a atenção do povo para a verdadeira adoração verdadeira ao Deus, o que eles faziam? Eles eram perseguidos, tá certo? Pelos seus próprios irmãos, pelo seu próprio povo. Depois, o que a gente vê com os amigos, né, do profeta Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles são lançados numa fornalha ardente. E, de novo, qual que é o grande ponto aqui que está em questão? Adoração, tá certo? Nabucodonosor erigiu ali aquela imagem toda de ouro e pediu, exigiu, né, obrigou a adoração àquela imagem. Eles se recusaram, porque eles não podem ir contra aquilo que Deus determinou, eles não podem ir contra a lei do seu Deus.
Conforme eles negaram isso, o que Nabucodonosor fez? Lançaram eles na fornalha ardente. De novo, eles procuraram adorar a Deus como Deus requer e foram perseguidos. Quando a gente vai para o livro de Esther, a gente vê o povo judeu, que no caso ali o povo de Deus, né, sendo perseguido por um decreto que foi feito pelo rei. Tá certo? Foi induzido ali por Amã, né, mas o Deus foi o rei que assinou. E se você observar no livro de Esther, várias vezes vai ter essa palavra-chave, mandamento do rei. Ou seja, é o mandamento do rei em oposição ao mandamento de Deus. Porque Mardoqueu não quis, né, prestar as honras ali a Amã, não quis se, né, prestar ali a pompa ali que Amã queria. E aí Amã faz toda uma trama para que o povo judeu ele seja exterminado. E eu gostaria de ler esse texto com vocês, só para a gente ver o que está em questão aqui, que muitas vezes é ignorado. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra lá no livro de Esther, no capítulo 3, no verso 8, por gentileza. Esther, capítulo 3, verso 8. Quem encontrar, pode abrir o microfone e fazer a leitura para a gente. Por favor. Esther, capítulo 3, verso 8. Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Olha só. Existe um povo que tem uma lei o quê? Diferente da lei do rei. Tá certo? Agora eu pergunto para você, se hoje você decide obedecer à lei de Deus, você vai ter uma lei diferente do mundo? Você vai ter uma lei diferente das autoridades? Percebe? E ali o que eles fazem? Começam então a perseguir, né? No verso 14 vai dizer justamente isso. Foi dado um decreto para que matassem o povo de Deus. Por quê? Porque eles tinham uma lei diferente. Tá certo? Se a gente for ver a lei diferente, no exemplo de Mardoqueu, qual que é? Adoração. Mardoqueu, ele não aceitava desviar a sua adoração do Deus verdadeiro. A sua reverência para o Deus verdadeiro. E por conta disso ele foi perseguido. Por conta disso o povo inteiro foi perseguido. O nosso próprio Salvador, ele foi perseguido por querer adorar a Deus, adorar ao Pai como ele pede. Se a gente parar para pensar que são os próprios líderes religiosos que vão perseguir a Cristo, isso é loucura. São os próprios aqueles que eram depositários da lei de Deus, que receberam a palavra de Deus, que receberam os mandamentos de Deus, tá certo? Que guardavam o sábado, não da maneira que Deus requeria, mas da maneira que eles achavam que tinha que ser. Lembra das tradições que eles imporam ali? Eles próprios perseguiram o Salvador, inclusive, né, para não transgredir o sábado, queriam que Cristo fosse o que? Crucificado antes do pôr do sol. Então, o próprio Salvador que decidiu fazer a vontade do Pai, adorar a Deus como Deus pede, em espírito e em verdade, ele foi perseguido. E o povo de Deus, no tempo do fim, também será. Olha o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Quem encontrar pode abrir o microfone e fazer a leitura, tá? Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. Olha E se só. pôs em pé sobre a areia do mar. Obrigado, Cléo. Então, olha só, o dragão, que a gente sabe aqui que é Satanás, o diabo, a antiga serpente, ele está irado contra quem nos últimos dias? Os que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, aqueles que adoram a Deus como ele pede, e não como eles querem. Aqueles que seguem o testemunho de Abel, e não de Caim, que adoram a sua maneira. No dia em que pretendem, da maneira que pretendem. É contra aqueles que fazem a vontade de Deus que o dragão está irado. E lá no capítulo 14, no verso 12, de novo vai ser reiterada essa mesma mensagem. Olha o que está escrito lá pra gente, ó. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Em Apocalipse 22, de novo, vai ser retratada essa questão. Algumas traduções, elas estão diferentes, as traduções mais modernas, né? Ela vai estar diferente, mas o sentido acaba sendo o mesmo. Olha o que diz lá Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Em algumas traduções vai estar bem-aventurados aqueles que lavam, né, os seus pecados nas vestiduras do Cordeiro, né, aqueles que lavam na vestidura do Cordeiro. O sentido ele acaba sendo o mesmo, porque aquele que é justificado por Cristo, ele anda assim como Cristo andou. Ele obedece os mandamentos do próprio Salvador, tá certo? Então aqui a gente percebe que o povo de Deus no tempo do fim, eles também irão experimentar a mesma perseguição daqueles que por toda a história procuraram adorar a Deus como ele requer. Agora olha que coisa interessante aqui. Quando a gente fala a respeito, né, do selo de Deus e a marca da besta, a gente tem um texto lá de Apocalipse capítulo 7, verso de 1 a 4, que diz o seguinte pra gente. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então viu o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. A gente sabe que nesse texto aqui, ele é altamente simbólico, tá certo? Mas a simbologia principal é que existe um grupo que no final do tempo vai receber o selo do Deus vivo antes que as pragas comecem a romper sobre a terra. Tá certo? Eles vão ser protegidos por Deus antes que as pragas comecem a cair sobre a terra. E eles vão ser protegidos e identificados de que maneira? Eles vão ter o selo do Deus vivo. Esse selo vai ser colocado o quê? Na fronte deles, tá certo? Na testa, identificando o quê? Caráter. Eles vão ter o mesmo caráter do Deus vivo. E para ter o caráter do Deus vivo, nós precisamos também o quê? Ter a lei desse Deus. Agora, olha que coisa interessante. Enquanto Deus sela um povo com seu selo, olha o que a besta faz. A gente sabe que pelos estudos de Apocalipse, a besta que surge do mar representa o poder papal, tá certo? Pelos estudos de Daniel e Apocalipse que nós fizemos, esses vídeos estão aqui no nosso canal, você pode encontrar aqui. Representa o poder papal. Aquele mesmo poder que durante a Idade das Trevas, né, obliterou a palavra de Deus, escureceu as verdades bíblicas e mudou o dia do Senhor. No fim dos tempos, ele vai retomar aquele poder que ele tinha. E olha o que ela vai fazer lá em Apocalipse 13, do verso 16 a 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, enquanto Deus sela um povo, a besta que surge do mar, o papado, vai estar selando outro povo. Tá certo? Se eles quiserem manter os seus direitos aqui na terra, de comprar, de vender, de liberdade, ir e vir, fazer o que eles quiserem, se eles quiserem manter o seu conforto aqui na terra, a sua liberdade, eles precisarão ser marcados com a marca da besta. E essa marca da besta, ela faz oposição direta aos mandamentos de Deus. Sabe por quê? Quando diz que essa marca ela vai ser dada sobre a mão direita ou sobre a fronte, isso nos lembra um texto que está lá em Deuteronômio capítulo 6. E olha o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6. Eu vou ler o verso 8 primeiro, para a gente aqui. E você vê como ele é semelhante a esse texto que a gente acabou de ver aqui, na marca da besta. Olha só. Deuteronômio 6, no verso 8, olha o que diz aqui Moisés, né, ao povo. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Tá certo? É isso que Moisés aqui orienta ao povo. Mas o que deve ser atado como sinal na mão e frontal sobre os olhos, ou seja, na fronte? O que deve ser atado? Olha no verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. O que deveria estar, então, atado na mão e por frontal entre os olhos? Os mandamentos e os estatutos de quem? De Deus. Quando a besta, ela marca na mão e na fronte o seu povo, ele está fazendo um confronto direto com o quê? Com os mandamentos de Deus.
com a lei de Deus. E olha o que diz Apocalipse 14 a respeito daqueles que forem marcados pela besta. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do corpo. Ou seja, aquele que receber a marca da besta enfrentará a ira de Deus. São dois grupos: os que são selados por Deus e aqueles que são selados pela besta. Aqueles que recebem o selo do Deus vivo e aqueles que recebem a marca da besta. Não tem uma outra opção. Não tem uma terceira via. Ou é um grupo ou é outro. Não tem como ficar em cima do muro com relação a isso. E agora o grande ponto que a gente percebe aqui entre a comparação entre o selo de Deus e a marca da besta é: o selo de Deus ele é realizado pelo Espírito Santo a todos que obedecem a Deus. Lá no texto de Atos, capítulo 5, verso 32. O selo de Deus, ele identifica aqueles que pertencem e adoram a Deus. Lembra que nosso estudo na criação de um povo, a gente lê os textos lá, né, de Êxodo, capítulo 31, verso 13, Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e 20, que diz o quê? Que os sábados serão sinal perpétuo entre Deus e o seu povo. O sábado, né, não os sábados, não o sábado dos judeus, mas o sábado do Senhor, que está na lei do Senhor. O selo de Deus, ele é marcado onde? Na fronte. Nós vimos isso lá no texto que a gente leu de Apocalipse 7 e também em Apocalipse 14. O selo de Deus é colocado na fronte. Significa o quê? Caráter. Eles vão ter o caráter de Deus. O selo de Deus, será que é o número de Deus, que é o 7? É o número da perfeição? Nós não podemos dizer, tá certo? O selo de Deus, ele é o símbolo da autoridade de Deus, que a gente vê no mandamento. Agora, e a marca da besta? Primeiro, é realizado pela besta da terra, que é o falso profeta, tá certo? É ele que estabelece essa marca. E fazem com que eles obedeçam à primeira besta que surgiu do mar. A marca da besta identifica aqueles que pertencem e adoram a besta, que trocaram a glória de Deus pela glória dos homens. É marcado na mão direita ou na fronte. É um número de homem, né? O 666. E é o símbolo e a autoridade o quê? Da besta. Então, um é o selo de Deus, outro é a marca da besta. Agora, por que nós entendemos que o sábado, o dia do Senhor, o sétimo dia, é o selo de Deus? Olha que coisa interessante aqui. Lá em Isaías capítulo 8, verso 15 e 16, diz o seguinte para a gente: muito dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração de quem? Dos meus discípulos. E é interessante que esse texto de Isaías fala sobre o povo de Deus que vai enfrentar as águas do Eufrates. O Eufrates é o rio de onde? Babilônia. Tá certo? Tem uma alta conexão aqui com o Apocalipse. Ou seja, o exército assírio, né, ele iria invadir ali Israel e iria destruir o povo. Só que alguns seriam poupados. Quem seriam poupados? Aqueles que resguardam o testemunho e que têm a lei de Deus selada onde? No coração deles. Tá certo? Então, dentro dessa convulsão que vai haver, né, um texto, inclusive, apocalíptico, revela que aqueles que tiverem a lei de Deus no coração, eles estarão o quê? Selados. E quando a gente vai para a definição de selo, a definição dele é o que diz, ó: grande cunho sobre o qual são gravados em côncavo a figura, a assinatura, as armas ou a arma ou a marca simbólica de um Estado, de um rei, de uma entidade, e que se aplica sobre atos ou objetos a fim de autenticá-los, fechá-los inviolavelmente ou marcar uma propriedade. Uma chancela, um sinete. Essa é a definição de selo. Tá certo? Então é uma assinatura que se aplica sobre objetos ou sobre, né, propriedades, para demonstrar a quem eles pertencem. E marca o que também? Né, aqui, ó, uma propriedade. Tá certo? Define o que pertence a quem. Ou seja, um selo ele vai ter nome, vai ter quem é a autoridade que possui esse selo e vai ter a propriedade ou objeto que pertence a ele. E quando nós vamos para o mandamento do sábado, lá em Êxodo capítulo 20, verso 8 e 11, ele possui o selo de Deus. Porque ele possui essas três qualidades. Olha que coisa interessante. O nome. Quem que identifica, né, o possuidor desse selo? Olha lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado de quem? Do Senhor. É o nome dele, né? Yahweh, né? O Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias vai falar quem ele é. Ó. Qual que é a autoridade dele? Fez o Senhor. Ele é criador.
E aí depois vai falar qual que é a sua propriedade, ou seja, qual que é a autoridade do seu domínio. O que que ele fez? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, tudo que foi criado nessa terra pertence a Deus, é de propriedade de Deus. Então o selo de Deus está em tudo aquilo que ele coloca ali a sua autoridade. E a gente percebe que o sábado, no centro do decálogo, ele funciona como o selo de Deus. Porque ele tem três qualidades. Ele identifica quem é o possuidor, ele identifica a sua autoridade e a sua propriedade. Os outros mandamentos não fazem isso. Somente o sábado faz isso. É por isso que ele é o selo de Deus. É por isso que o povo de Deus, no final dos tempos, será selado de uma maneira distinta com esse selo do Deus vivo. Agora, finalizando aqui, caminhando para o final, meus amigos. Uma vez que a gente viu que o sábado é o selo de Deus, qual que é a marca da besta? Nós que fizemos o estudo do Apocalipse sabemos, tá certo? Mas quando nós vamos para o texto de Apocalipse, capítulo 13, quando a besta do mar surge, nós vemos que ela começa a fazer o quê? Quebrar os mandamentos de Deus. Lembra que a gente falou? Que a marca da besta era uma oposição direta aos mandamentos de Deus. Porque enquanto que a marca da besta é dada na mão ou na fronte, nós vimos lá no texto de Deuteronômio que o que era para ser selado na mão ou na fronte? A lei de Deus, os mandamentos de Deus. Tá certo? Sempre estar diante do povo. Olha o movimento aqui que a besta que surge do mar, representando o papado, ela faz. Primeiro, a besta exige adoração que só é devida a Deus. A gente vê esse texto lá em Apocalipse 13, no verso 4 a 8. E com isso ela quebra qual mandamento? O primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Depois, a besta da terra eleva uma imagem à primeira besta e exige o quê? Adoração. Então ele faz uma imagem e exige adoração para essa imagem. Esse texto está lá em Apocalipse capítulo 13, versos 14 a 15. E isso vai em confronto direto com o mandamento que diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, e não as adorarás. Depois, o terceiro mandamento aqui. A besta, ela fala o quê? Blasfêmias. Nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 13, versos 5 e 6, que tem uma boca que fala o quê? Blasfêmias. E com isso quebra o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, se as atitudes da besta do mar, do papado, ela vai diretamente contra os mandamentos de Deus, e aqui a gente viu que foi contra os três primeiros mandamentos, ele também vai quebrar o quarto mandamento. E essa é a marca da besta. Olha o que diz aqui, só a respeito, né, da marca. A exigência para receber a marca da besta indica um ataque direto ao quarto mandamento. Porque os outros três já foram atacados, tá certo? E agora, quando chega o quarto, é o quê? É uma marca. Assim como o povo de Deus tem um selo, tem um sinal entre eles e Deus, aqueles que foram selados com a marca da besta, que forem marcados por ela, vai significar o quê? Eles pertencem à besta. Eles são propriedade da besta. Tá bom? Então a gente viu lá que o mandamento do sábado, né, do dia do Senhor, em Êxodo capítulo 20, verso 8 e 11, ele é o símbolo, é o selo de Deus. Só que quando a gente vai em Apocalipse 14, verso 7, lembra que são três mensagens de advertência ao mundo? A primeira mensagem diz o quê? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Chegou o momento de Deus julgar a terra. Começou lá em 1844. E qual que é o convite que ele faz? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Percebe? Enquanto a besta do mar está ali atacando a lei de Deus, a primeira mensagem angélica, ela fala, ela adverte o mundo. Ela convida o mundo a adorar o quê? O Deus verdadeiro. E quando ele faz esse convite, ele faz uma menção de novo lá ao mandamento. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Na terceira mensagem angélica, a gente vê de novo, né, uma objeção à marca da besta com relação à guarda dos mandamentos. Porque diz assim, ó, se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, vai enfrentar o quê? A ira de Deus. E quem é o povo que vai ser liberto dessa ira, que não vai enfrentar a ira de Deus? É aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, se todos os movimentos dessa besta do mar, do papado, é contra a lei de Deus, em específico os 4 primeiros mandamentos, nós entendemos que se Deus possui um selo, que é o sábado, a besta também possui a sua marca, que é o domingo, um falso dia de adoração. O dia que era dedicado à adoração ao sol, o dia que era dedicado à adoração ao dragão. Aquilo que nós vemos que os pagãos mantinham, mas que se infiltrou dentro da igreja cristã
e se colocou no lugar de Deus, se colocou no lugar do santo sábado do Senhor. Então aqui é importante a gente entender, meus amigos, que quando a gente fala a respeito da marca da besta, não significa que hoje aqueles que santificam o domingo estão recebendo essa marca. Porque essa marca da besta, ela surgirá quando for obrigatório, tá certo? Quando todos forem obrigados a receber essa marca. Então, a partir desse momento, vai ter uma grande oposição. Porque, novamente, o dia do Senhor ele será exaltado. O santo sábado será exaltado, porque muitas pessoas não vão aceitar. E muitas pessoas que estão no engano, que estão no erro, chegarão à conclusão da verdade. Que o dia do Senhor é o sábado do sétimo dia e não o primeiro dia. E vão recusar essa marca. Então, a marca da besta só surge quando for algo obrigatório, imposto. Ou você separa o dia de domingo para o seu dia de culto, tá certo? Ou você ali vai ser perseguido. E a gente vê no texto de Apocalipse 13 que muitos serão, inclusive, levados à morte, tá bom? Por não querer acatar, por não obedecer. Então, quando é dito isto, é interessante, será realmente que o domingo poderia ser a marca da besta? E aí lembra que aquela primeiro texto de Apocalipse que a gente leu, do anjo vindo do Oriente com o selo do Deus vivo para selar na fronte, né? Aqueles que pertencem ao povo de Deus. Ele é um texto que remete a Ezequiel capítulo 9, que a gente leu no estudo passado, Ezequiel capítulo 8, quando falava das abominações. Lembra desse texto? Deus ele leva Ezequiel lá para Jerusalém, leva para o santuário e começa a mostrar para ele todas as abominações que eram realizadas pelo seu povo, tá certo? Aqueles que se chamam pelo seu nome. E ele dizia assim lá em Ezequiel capítulo 8, verás ainda abominações maiores do que essas. Ele ia mostrando, verá abominações ainda maiores do que essas. E aí chega o ápice das abominações. Qual que é o ápice das abominações? Cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Ou seja, o ápice das abominações realizadas dentro do santuário do Senhor era o quê? Adoração ao sol. Que a gente já viu que é o quê? Sunday, domingo. Tá certo? Será que esse seria o selo da besta? Agora, olha que coisa interessante, que na sequência do texto de Ezequiel, no capítulo 9, tem esse texto que diz o seguinte: então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Ou seja, é uma cena de juízo. Eis que viam 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho. E a gente sabe que aquele que é vestido de linho, ele tem função o quê? Sacerdotal, tá certo? É a roupa do sacerdote. Com um estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Então tem esse sacerdote e mais 6 homens ali junto com ele, com as suas armas. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Marca esse povo. Por quê? Aos outros disse: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. E começai por onde? Pelo meu santuário. Tá certo? Essa é uma cena de juízo que remete àquele texto de Apocalipse que nós vimos. Os juízos estão para vir sobre a terra, mas vem um anjo com o selo do Deus vivo e diz: olha, aguardem até que nós tenhamos selado o povo de Deus. Tá certo? Não comecem a destruir até que nós tenhamos selado o povo de Deus. Quando nós olhamos esse texto de Ezequiel, a gente vê a mesma ideia. Eles vão destruir, eles vão executar um juízo, mas o povo de Deus ele vai ser o quê? Selado. E quem é esse povo que é selado? É aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Que abominações são essas? Olha o texto de Ezequiel 8. Uma dessas abominações. Existem outras, que são ligadas à idolatria. Tá certo? Mas uma das abominações qual era? Adorar o sol. Lembra que a gente falou que na advertência dos profetas, a idolatria sempre estava ligada à transgressão do quarto mandamento, o sábado. A gente pode ter certeza que essas pessoas que foram seladas aqui, elas obedeciam a Deus. Elas obedeciam à lei de Deus. Elas santificavam o sábado. Já os outros que estavam cometendo idolatria, até mesmo adorando o sol, a gente sabe que a idolatria está diretamente ligada com a transgressão do sábado. Eles, com certeza, não observavam o sábado, porque se eles observassem, santificassem o dia do Senhor
eles não trocariam a glória do Deus Criador por qualquer outra glória. Eles não trocariam a glória do Deus Criador para adorar um astro, um sol. Nessa cena de Ezequiel, nós conseguimos prefigurar o que vai acontecer nos últimos dias. O mundo será dividido entre dois grupos: aqueles que têm o selo de Deus, aqueles que santificam o sábado do Senhor, do sétimo dia, e aqueles que recebem a marca da besta, que escolhem, seja por manter os seus direitos, seja por manter os seus prazeres, seja por manter a sua comodidade, seja por engano, seja por mentira, eles vão continuar santificando o dia do sol. Quando a gente vai no final, olha o que diz. Você poderá ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal, do último para o primeiro dia da semana. Eles não escondem, eles deixam isso claro. Roma alterou a lei do Senhor, Roma alterou o dia do Senhor. Aqueles que continuam ainda observando a santidade do domingo, depois desse estudo, depois daquilo que foi apresentado, meus amigos, não há desculpa. Olha o que o próprio Salvador diz para a gente. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Se dirigindo aos fariseus. Tá certo? Esse texto é em um outro contexto, tá certo? Dos fariseus. Mas as palavras, elas perduram até hoje. Porque nós transgredimos o mandamento de Deus por conta da tradição. Sendo que a própria igreja diz, nós mudamos pela tradição, nós mudamos pela nossa autoridade. Porque deixamos de fazer aquilo que o Senhor pede e ficamos inventando desculpa. Não, porque Cristo ressuscitou no domingo. Não, porque Paulo disse ali que nós não precisamos mais santificar o sábado. Para que ficar inventando desculpas? Sendo que a Bíblia é clara com relação a esse assunto e a lei de Deus ela é imutável. Se fosse possível mudar a lei de Deus, Cristo não precisaria morrer na cruz. Porque ele morreu porque a lei não pode ser mudada. Ele morreu porque nós continuamos a transgredir a lei de Deus. Mas uma vez que sabemos a respeito do dia do Senhor, por favor, meus irmãos, não vamos continuar com a nossa servidura transgredindo esse santo dia. Lógico, não seremos perfeitos. Mas Deus terá graça e misericórdia para nos sustentar. Só não sejamos rebeldes contra aquilo que o Senhor nos disse. Em Mateus 15, 9 diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, muita da adoração, lembra a adoração de Caim? Ela é em vão. Por quê? Porque ela é do jeito que nós queremos fazer e não do jeito que o Senhor pediu. Em João, no capítulo 14, verso 15, Jesus vai dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui o contexto é o amor que Cristo pede. Mas a gente já viu que o amor está diretamente ligado à lei de Deus. Tá certo? Eu não posso dizer que amo a Deus e continuar transgredindo a sua lei. O próprio Salvador diz isso. Em Atos capítulo 5, verso 29, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em Apocalipse capítulo 12, verso 17, nós vemos que o dragão ele está irado, não é com toda a cristandade, não é com todas as igrejas, mas são com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É por isso que ele vai inventar calúnias, é por isso que ele vai levantar falsas acusações, é por isso que ele vai levantar a falsidade de seita. Por quê? Porque ele odeia o dia do Senhor. Ele quis colocar um outro dia no lugar. E ele odeia aqueles que santificam o dia do Senhor, o sábado do sétimo dia. Por fim, no nosso primeiro estudo, nós falamos a respeito do dia do Senhor escatológico e o dia do Senhor como memorial da criação. Na volta do Senhor Jesus Cristo, nós teremos o encontro desses dois conceitos. O dia do Senhor ele foi estabelecido na criação, antes do judeu, antes do povo lá reunido em Israel, foi estabelecido para a humanidade sem pecado. Agora, se esse dia foi estabelecido para a humanidade sem pecado, quanto mais nós precisamos desse dia no mundo de pecado. Por isso que o Salvador diz que o sábado foi estabelecido por conta do homem. O sábado semanal, onde o povo de Deus pode descansar, contemplando por espelho o que será a eternidade com o Éden restaurado. O sábado é um dia de refúgio, onde nós podemos descansar nas nossas obras e confiar, pela fé, que um dia, o mesmo Éden que Adão e Eva desfrutaram,
no qual eles guardaram o primeiro sábado, nós também iremos desfrutar. Por fim, o dia do Senhor, o dia do juízo escatológico, o dia em que o Senhor irá trazer juízo a toda a terra, será também o dia em que ele trará descanso a toda a terra. Será também o dia que ele acabará com o pecado de uma vez por todas. E finalmente o universo poderá descansar num milênio, né, um milênio sabático. No nosso estudo de Apocalipse, lá no capítulo 20, nós vemos um milênio. Você pode conferir esse estudo aqui no nosso canal. O tempo em que o povo de Deus e a terra irão desfrutar de um sábado milenar. A terra ficará vazia, apenas com Satanás e seus anjos aprisionados aqui. E o povo de Deus estará com Cristo, reinando com ele, num sábado milenar. Após 6.000 anos de lutas, após de 100.000 anos de pecado, finalmente nós teremos o fim no dia do Senhor, escatológico, que vai junto ali com o dia do Senhor, o memorial da criação, finalmente dar descanso para o povo de Deus. Quando nós vamos ao texto de Isaías 66, que prefigura esse novo céu, essa nova terra que será estabelecido. Lá é dito o seguinte: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Na terra restaurada, no novo céu, na nova terra, o povo de Deus continuará adorando no sábado, no sétimo dia. Se o sábado foi estabelecido na criação, se toda a dispensação ali que nós temos do povo de Deus, os hebreus, continuou sendo sábado, se no tempo de Jesus continuou sendo sábado, se é mesmo dentro da apostasia, muitos continuaram observando o sábado como o sétimo dia, e na nova terra será o sábado, o sétimo dia que será o dia que será celebrado, será o dia que a terra irá se reunir para adorar a Deus? Será que nesse parênteses entre a morte de Cristo e a volta do Senhor Jesus, o dia foi mudado? Foi colocado um outro dia no lugar? Um dia de origem pagã? Um dia que será a prova, né, de teste aqueles que servem a Deus e aqueles que foram marcados pela besta? Meus amigos, não se enganem. Não deixem ser enganados por tradições de homem. A palavra de Deus ela é clara. Recapitulando o nosso último estudo. Com a apostasia da igreja cristã predita na profecia, muitas verdades foram obscurecidas em favor da tradição. O dia do Senhor foi suplantado por um dia de adoração pagão em homenagem ao sol. Conforme as luzes da reforma protestante começaram a brilhar, a verdade começou gradualmente a ser restaurada. Esse processo de restauração da verdade precisa ser levado até o fim. É neste contexto que Deus levanta um povo para anunciar estas verdades. Nos últimos dias, haverá apenas dois grupos: aqueles que receberam o selo de Deus e os que foram marcados pela besta. A restauração do dia do Senhor tem papel fundamental nesta divisão, para que ninguém seja enganado, para que ninguém seja iludido. Após passar anos na escuridão da tradição religiosa, Deus fez com que a verdade a respeito do seu santo dia de adoração voltasse a brilhar. Através de reformadores, de homens e mulheres que lideraram o movimento de volta ao solo escritura, Deus nos concede pela sua graça e misericórdia a oportunidade de conhecer toda a sua vontade. Mais do que isso, Deus nos concede a oportunidade de conhecer a verdade a respeito do seu santo dia de adoração, de prestar nossa adoração como ele requer, nos capacitando para enfrentar os enganos das tradições e decretos de homens que estarão diante do mundo muito em breve. Hoje é o dia para entrarmos no descanso do Senhor, não nos rebelando contra a sua santa lei e autoridade, mas rogando graça para fazer a sua vontade. Hoje é o dia para sermos selados com o selo de Deus e estarmos juntos daquele pequeno grupo que rejeita a tradição de homens, que rejeita a conformidade do mundo religioso, um pequeno grupo diante das multidões, porém um grande grupo diante de Deus e dos santos anjos. Um grupo que guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus. Meus amigos, meu desejo é que vocês façam parte desse pequeno, grande grupo, para a honra e para a glória do nosso bom Deus. Com isso, meus amigos, nós encerramos aqui o nosso estudo, o Dia do Senhor. E aqui eu abro para vocês fazerem seus comentários, fazerem suas colocações. Fiquem à vontade.
Tudo certo aí, meus amigos? Tudo. Fala, John. Boa noite para todo mundo. Que Deus nos ilumine. Um grande estudo, um grande esclarecimento espiritual para parte do nossa parte espiritual, porque quanto mais compreendemos a palavra de Deus, mais a gente diminui em relação a tudo que a gente acha que entende, mas com todo esse estudo a gente consegue enxergar que a única solução e a única saída é Jesus e o Espírito Santo nos guiando. Que Deus Amém. possa iluminar e guiar a todos nós nesse sábado e a todos que estão assistindo e os familiares e também a todos os nossos irmãos nesses 4 cantos dessa terra possam ser iluminados e guiados, principalmente os nossos irmãos que estão na rua, nas Cracolândias, refugiados, tantos irmãos aí também nos hospitais, que Deus possa iluminar e guiar a todos nós. Amém. Para Obrigado, todos. irmão. Meus amigos, eu digo a vocês que não é um estudo fácil, porque mexe com muitas questões, né? Tradição, mexe com família, mexe com memórias afetivas. No entanto, essa é a verdade de Deus. E a gente não pode ignorar. Né? Até depois do nosso último estudo ali, algumas pessoas começaram a sair do canal, começaram a se desinscrever, né? Outras até, né, não querendo assistir os vídeos mais. Mas eu digo para vocês que a verdade ela precisa ser exposta. Sempre com carinho, com respeito, com amor, né? Nunca com acusação, nunca com esse sentimento de soberba, de orgulho, de vaidade. Nós vemos aqui que Deus levantou um povo para espalhar a luz, não é? Não para cegar as pessoas, mas para espalhar a luz, para que elas possam chegar à compreensão das verdades bíblicas e possam tomar a sua decisão. Eu agradeço a participação de vocês neste estudo, porque eu tenho plena certeza de que Deus vai abençoar e vai iluminar muitas vidas através desse estudo. Que muitas pessoas que ainda hoje estão indecisas, não têm uma compreensão completa a respeito dessa questão, elas terão um esclarecimento maior. E quando tiverem que tomar a decisão, Deus queira que elas tomem a decisão pelo lado certo. Tá bom? Continue então orando pelas pessoas que assistem a esses estudos, as que chegam em contato com essa mensagem. Se você tiver amigos interessados a respeito desse assunto também, compartilhe aqui estes estudos para que o maior número de pessoas, né, possam aí ser livradas de muitos enganos que nós vemos acontecendo ultimamente. Tá certo? Se vocês tiverem algum ponto, podem fazer, senão a gente vai encerrar aqui com uma oração, tá bom? Boa noite, feliz sábado a todos. Feliz sábado, Zemara. Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês novamente. Nós que agradecemos a sua participação. Então, nosso papel é pregar para as pessoas, né? Como você falou, a verdade. Temos a questão do livre-arbítrio, uns aceitam e outros não. E assim, quando aquela pessoa realmente, tipo assim, a gente fala, prega, e aquela pessoa não aceita mesmo, não quer, decidiu não guardar, não acreditar e seguir a vida que já estava seguindo mesmo, tipo o eu dela, né? O eu da pessoa. Nessas situações, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que expor a verdade. Uma vez que a verdade ela é apresentada, a gente não pode forçá-la para as pessoas, né? Quem age com coerção, né? Quem age forçando, perseguindo, ou até mesmo querendo impor algo para as outras pessoas, é o espírito de Satanás, né? Não é o espírito de Deus. Então, o nosso papel é apresentar as verdades. Mas uma vez que a pessoa recebeu essa verdade, se ela ainda não decidiu, pode ser que mais tarde ela decida. E esse é um papel importante da gente continuar orando
por essas pessoas, né? Para que um momento ali, aquela semente que foi plantada, ela possa brotar. Então, o nosso papel, até usando essa ilustração, é semear, né? A gente não tem o controle sobre o que vai brotar. Nosso papel é semear. Cada coração vai ser um terreno. Nós oramos e esperamos que caia num terreno bom, para que aquela semente frutifique. Mas a gente semeia e deixa aos cuidados de Deus, né, para que ele faça a sua obra ali na vida daquela pessoa. Né? E não fique bravo, né? Não fique bravo com aqueles que não aceitam a verdade. No momento eles podem aceitar, tá certo? Isso não significa que nós chegamos ao final da linha. Lembrando que a marca da besta só surge quando for obrigatório. Né? A verdade que foi semeada, ela só vai frutificar às vezes lá na frente. Né? Quando chegar o momento, a pessoa vai lembrar do que foi falado e falar, puxa vida, olha, acho que eles têm razão mesmo. Tá certo? Então não desanime também, né? E nem fique triste por essa questão. Saiba que a semente foi plantada. Tá bom, meus amigos? Vamos encerrar aqui com uma oração. O Valber mandou aqui, pediu aqui oração, um amigo chamado Mateus. Vamos orar pelo Mateus. Tá bom, Valber? Vamos então encerrar com uma oração com o nosso bom Deus. Santo grandioso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse estudo que tivemos, essa série, o estudo, o Dia do Senhor. Pedimos que o Senhor abra o coração e a mente daquelas pessoas que estão desejosas, ó Pai, por essas verdades. Que elas possam encontrar esses vídeos, que elas possam assistir esses estudos e, mais do que isso, que elas possam submeter a vontade delas à tua. Pedimos pela vida do Mateus, entregamos a vida dele nas tuas mãos, ó Pai, pedindo que o Senhor esteja agindo na vida dele com o teu Santo Espírito. Abençoe cada um dos teus filhos que participaram dos nossos estudos, aqueles que estão assistindo os vídeos depois. Que o Senhor venha iluminá-los, ó Deus. Que a tua palavra seja gravada no coração deles. Que o Senhor derrame uma bênção especial sobre cada um dos teus filhos aqui que participaram, que apoiaram esse projeto. Pedimos essas bênçãos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, muito obrigado pela parceria de vocês, muito obrigado pela participação, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo, tá certo? Quando ele aparecer aí, nós vamos notificar a todos. Deus abençoe, meus amigos. Fiquem com Deus. Um bom sábado a todos. Tchau, tchau.